Fala galera, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai resolver o segundo exercício de limite pela definição. Esse caso aqui é um caso quadrático, como vocês podem ver. A gente tem uma função quadrática e a gente tem que provar esse limite, tá? Vai ser mais ou menos parecido com o primeiro exercício que a gente fez, mas vão ter alguns passos intermediários aí que vão ser necessários para a gente resolver o exercício, tá bom? Então, aqui tá a gente vai ter que aplicar a nossa definição de limite para resolver esse exercício. E os dois passos necessários vão ser iguais ao do exercício passado, que vai ser descobrir a relação entre o epsilon e o delta. A gente vai ter um pouquinho mais de trabalho aqui. E o segundo passo vai ser aplicar a definição de limite, certo? Então vamos lá. Eu vou começar como eu comecei o exercício passado, sempre pela distância da função ao número que ela está atendendo, ao ponto que ela está atendendo, tá? Que no caso é o 10. Então, a distância entre a função e o 10 é a mesma coisa do que a diferença disso e disso em módulo, certo? Que simplificando dá isso, tá? Eu cheguei aqui num caso que eu tenho uma funçãozinha aqui dentro do módulo, certo? Eu vou ter que fatorar essa funçãozinha e deixar na forma fatorada. Eu sei que uma das raízes é o 3, porque se eu substituir o 3 aqui, zero. Então é só achar outra raiz e fatorar. Ou eu posso simplesmente fazer um Bhaskara, achar as duas raízes e deixar da forma fatorada. Da forma fatorada vai ficar desse jeito aqui, tá? E aplicando a propriedade do módulo agora, eu vou ter que isso é igual a isso, certo? Beleza. Então, eu sei que esse módulozinho aqui diz respeito à distância do x ao 3. Então, isso vai ser igual a isso, certo? Só reorganizei os termos aqui. Eu cheguei nessa igualdade, certo? E eu sei que como isso que eu cheguei é igual a isso, e isso aqui que eu estou circulando agora é menor do que epsilon, pela minha definição de limite, então eu sei que isso é menor do que epsilon, tá? Aqui eu cheguei mais ou menos onde eu estava, onde que eu fiz aquela relação descobri a relação entre epsilon e delta no exercício passado. Tá, mas vocês podem notar que aqui a gente tem uma diferença, porque aqui a gente tem uma função, certo? A gente não tem um número real multiplicando a distância do x ao 3. E eu preciso substituir essa função por um número real para eu continuar o exercício. Então, a partir de agora, eu vou ter que descobrir algum número real que substitui essa função, porque aqui eu não consigo fazer nada, tá? Não consigo fazer nada a partir de agora se eu não fizer essa substituição. Eu só copiei aqui embaixo, o que estava aqui em cima, para mostrar qual vai ser a minha técnica para substituir esse módulozinho. Descobrir algum número k real que seja maior do que esse módulo, tá? Que seja um limitante para esse módulo. Porque aí eu consigo colocar tudo isso aqui como menor do que 2k distância de x ao 3 e isso menor do que o epsilon. E tendo o epsilon maior do que 2k a distância de x a 3, eu tenho com certeza o epsilon é maior do que isso aqui. E com certeza o epsilon é maior do que a distância do f de x ao l. Certo? Então, o meu passo aqui é descobrir esse k, que com certeza é maior do que esse módulo. Vamos descobrir como que isso vai funcionar. Tá? Pela nossa definição de limite, a gente sabe que a distância do x ao 3 é menor do que 1 delta, independente do delta que eu pegar nos reais, certo? Então eu posso pegar qualquer número real e isso aqui vai ser menor do que esse número real. Então eu vou pegar o 1, tá? Porque isso é válido para qualquer número real, então é válido para o 1. Tá? Eu costumo pegar sempre 1 porque é o mais fácil aqui nesse caso, tá bom? E pela minha propriedade do módulo, eu vou passar 1 para cá também, vai ficar dessa forma, certo? Usando a propriedade do módulo. Agora eu quero que aqui nesse meiozinho apareça aquele x mais 3 sobre 2, que estava me atrapalhando lá no slide passado, tá? Quero que ele apareça aqui no meio, certo? Então eu vou ter que somar aqui, aqui e aqui algum número para que aqui no meio apareça esse 3 sobre 2. 3 sobre 2 é igual a 1,5, certo? Então eu teria que somar 4,5 aqui, 4,5 aqui, 4,5 aqui. E eu chego nisso aqui. Certo? Eu cheguei no que eu queria. O meu x mais 3 sobre 2 apareceu aqui no meio. Tá bom? E nos outros lados ficaram... Eu sei que esse 3x sobre 2, essa minha função, ela com certeza é maior do que 7 sobre 2 e com certeza menor do que 11 sobre 2. Tá bom? Então agora eu quero descobrir
alguma relação, algum número que seja maior que esse módulo, certo? Que é maior do que o módulo que está aqui no meio, do que está aqui no meio. E eu sei que com certeza, se vocês não viram aquele vídeo que eu fiz limitando função, como limitar uma função, o módulo de uma função, vejam, porque é importante agora, tá? Eu sei que com certeza esse módulozinho vai ser menor do que o máximo entre o módulo de 7/2, que é o limite inferior, e o 11/2 em módulo, tá? Qual que é o maior desses dois módulos? Eu sei que é o módulo de 11/2, que é 11/2. Então eu tenho certeza que esse módulo do x mais 3/2 é menor do que 11/2, tá? Certo? Então eu vou usar esse 11/2 como sendo o meu k para continuar o exercício. Então vamos lá. Vamos voltar e substituir, tá? Aqui é onde a gente parou, certo? Eu tenho certeza que isso é menor do que isso aqui, certo? Porque eu só vim substituir esse módulo pelo 11/2. E isso é igual a isso, porque eu cortei o 2, tá? Tá? E aqui uma relação de equivalência, eu vou passar o 11 dividindo, tá? A gente vai chegar nessa expressãozinha aqui, tá? Como eu também sei que a distância do x ao 3 é menor do que um delta, de acordo com a minha definição de limite, uma relação que vai funcionar entre delta e epsilon vai ser essa relaçãozinha, certo? Como eu fiz no primeiro vídeo de exercício, tá? Se vocês não lembram, assistam de novo. Tá, agora eu já descobri, o meu passo 1 está completo. Eu já descobri minha relação entre epsilon e delta. E agora é só continuar o exercício. Tá, agora eu vou partir para a minha definição e provar que o limite é válido. Então, para qualquer epsilon positivo, vai existir um delta, ou tal que. Aqui eu vou começar pela distância do F ao L, certo? A distância do F ao L, ela é menor do que a distância é menor do que 11 vezes a distância do x ao 3. Por quê? Essa distância do F ao L é igual a isso aqui, certo? Pelo slide anterior. Essa distância entre o F e o L é menor, quer dizer, é igual, do que esse módulo vezes 2 vezes essa distância, certo? E eu sei que isso aqui é menor do que isso. Então, a distância do f de x ao L com certeza é menor do que 11 vezes a distância de x a 3, tá bom? Isso com certeza é menor do que 11 vezes delta, porque essa distância é menor do que delta, então eu tenho que essa igualdade é verdadeira, tá bom? E eu sei que agora eu vou pegar da minha relação aqui, certo? Tá bom? No lugar do delta, eu vou substituir o epsilon sobre 11. Isso é igual a epsilon sobre 11 vezes 11, que é igual a epsilon. Então, dada essa relação entre epsilon e delta, eu consigo fazer com que a distância do f de x ao meu L seja menor do que epsilon, dado que a distância entre x e 3 é menor do que delta, tá bom? Então, eu terminei o exercício, eu só apliquei a minha definição de limite e é isso, galera. Um grande abraço. Eu sugiro que vocês assistam o vídeo novamente e tentem fazer sozinhos esses exercícios, porque são muito importantes e caem na prova, tá bom? Principalmente pra galera de economia, tá? Um grande abraço.